Bem, irmãos, o cristianismo foi e ainda é um terreno muito fértil para o desenvolvimento de manipuladores. Manipular é tratar as pessoas como objetivo de adestrá-las. A igreja atual está sendo atacada veementemente por sermões manipulados. Certo, queridos? Estamos vivendo uma época de falta de identidade cristã. O tempo é de bradícia, de contrafação, de sovinice, onde líderes travestidos de cordeiro com mensagem de anjos estão gerando verdadeiros papagaios na igreja. Repita comigo: eu sou vencedor. Olhe para o seu irmão e diga: o gigante será derrotado. É uma espécie de rosário vermelho. Os líderes manipuladores ficam o tempo todo nesse rosário, nesse chafudo, nessa papagaiada, nessa lavagem cerebral de cunho motivacional. Certo, queridos? Conduzindo as pessoas a desconsiderar a genuína fé do Criador. Os marcos antigos ensinados, pregados, proclamados pelos santos profetas do Antigo Testamento, pelo Salvador e os apóstolos do Novo Testamento foram desprezados, certo, amados? E substituídos pelo novo sermão. Nesse novo sermão, a manipulação é a marca registrada. O novo sermão é fofo, é confortável, é cama macia, e sem sal e sem luz, certo, amados? Os pastores manipuladores afogam o ego das pessoas, bajulam seus ouvintes, certo? A aceitar tudo que eles pregam. Seus sermões sempre têm um tom humorístico para despertar os sentimentos e as emoções do povo. Bombardeiam seus ouvintes com frases pré-fabricadas, com chavões e slogans, para dar a impressão que suas palavras são inquestionáveis. Certo, amados? Apesar de que a palavra foi feita para ser questionada e debatida. Você vai ver isso lá em Lucas, né? Certo, amado? Esses pregadores, manipuladores, pregam para agregar a fama e se comprazem em contestar a singeleza do Evangelho, fazendo de seu púlpito destilarias de ficções e fantasias, né? Conta os sonhos para as pessoas, faz as pessoas sonhar com muitas coisas que nada vai ser realizado. Eles modificam a verdade para o lado que lhes interessa. Torce o sentido dos textos bíblicos para o sentido que lhes convém. Para os manipuladores, o padrão para se avaliar as bênçãos na igreja é o número de frequentadores, não importa se são salvos ou não. O negócio é ter casa cheia, grana no bolso, amados. Todos esses traficantes do mal, travestidos de cristãos, mais falsos profetas, são inimigos da cruz, do Salvador, e amantes de si mesmos. Por onde passam, deixam atrás de si rastros melancólicos de trapos humanos, uns desiludidos, outros impossibilitados até mesmo de vir a um dia a levar a sério o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, para a salvação de suas almas. Então, amados, confira Ezequiel 34:2. Lemos aí, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. O profeta dirige aos líderes que tinham responsabilidade de cuidar do povo de Deus, mas eles tratavam o rebanho de qualquer maneira e de forma abusiva. O versículo 3 diz: comeis a gordura, vestimos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Para Ezequiel, o interesse daqueles pastores estava nos benefícios materiais que poderiam receber das ovelhas, carne, gordura, lã, e não nos benefícios espirituais que poderiam e deveriam repartir no cuidado do rebanho. O interesse daqueles pastores, né, não estava centrado no chamado do Criador e no pastoreiro, e sim o poder na manipulação que exerciam sobre as ovelhas. Certo, queridos? O profeta ainda descreve um quadro melancólico, a fraca não fortalecentes, a doente,
não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste. Verso 4. Muitos hoje estão no ministério por interesse financeiro, amados. A ovelha só lhes interessa pelo que podem conseguir delas, tirá-las delas, na realidade, né? Entendeu, amado? O resto é irrisório. Como se ser pastor virou uma profissão. O pastor manipulador fará de tudo que estiver ao seu alcance para não perder a boquinha, ou seja, a aposentadoria gorda. Os manipuladores geralmente declaram-se pastor, doutor, com o objetivo de impressionar seus ouvintes e criar uma imunidade parlamentar espiritual, dando a entender que tudo que falam se torna verdade absoluta. Olha, o pastor falou, não pode questionar, né? Então, queridos, continuando aqui, a espiritual absoluta, a maldição, né? Verdade absoluta, com a maldição eterna sobre a vida daquele que ouça questioná-los. É necessário nós precavermos em relação aos doutores do nada. São doutores do nada, na realidade, né? Os inimigos da fé tão perigosos e mortíferos como a cobra de Malta. Lamentavelmente, no mundo atual, o desejo de ser pastor tem significado desejo por status. Pessoas veem o chamado pastoral como possibilidade de construírem o seu próprio império através de mensagens manipuladoras, psicologizadas. Mas a ser pastor de verdade é abrir mão de seus planos pessoais para estar na casa de desconhecidos, muitas vezes de difícil acesso em áreas paupérrimas, falando do amor do Criador. Então, amados, apesar de que pastor só podemos dizer que tem um, está em João 10. Então, na verdade, essa palavra pastor poderia ser substituída pelos irmãos, chamar irmãos no Salvador, né? No caso, ser pastor de verdade é entender a escolher pessoas magoadas, angustiadas, deprimidas, e estar disposto a abrir mão do seu conforto e ir atrás de uma única ovelha perdida. Ser pastor de verdade é ser desprezível para que suas ovelhas alcancem nobreza. Ser pastor de verdade é afadigar por amor às ovelhas, sem saber se haverá recompensa. Então, amados, o pessoal está muito acostumado a trancar as pessoas dentro das edificações de pedra, né? Tá certo, amados? Esse que é o problema todo. Ser pastor de verdade é ser louco por causa da doutrina, para que outros sejam sábios no Salvador. Ser pastor de verdade é acolher um ministério de lágrimas. Quando o Salvador veio a este mundo, não assumiu uma posição de realeza, mas assumiu a posição de servo. É urgente pedirmos ao Criador que suscite uma nova geração de irmãos comprometidos com a palavra. Certo, amados? Essa é a verdade. Então, suscite uma nova geração de irmãos que possuam genuínos corações de servos, corações que estejam realmente no servir o povo de Deus e não em serem servidos, realmente no servir o povo de Deus e não em serem ouvidos. Não precisamos de líderes que usam o ministério para impor suas vontades e visão do mundo. Certo, amado? Mas precisamos de líderes servos, a servos do Criador. A manipulação é tão perigosa que tem levado muitos a terem a mesma ideia do catolicismo romano. Pastores são mediadores entre Deus e os homens. O Papa que se cuide. Certo, amado? Então a pergunta que eu faço: o que seria do sistema religioso sem o templo? A ferramenta extrativista da olho e do dente, a saca-rolho, o botão e o boticão,
no sistema religioso, ele se parece totalmente com o templo. Sem um templo não haveria motivo nenhum para pedir dinheiro. As pessoas, e esse dinheiro é pedido aos fiéis em função do templo. Por isso os religiosos amam tanto o templo. Mas não ocorre só no sistema religioso atual. No sistema primitivo também foi assim. Na época do Salvador, quando ele curou cego, que os pais daquele cego foram interpelados pelas autoridades religiosas da época. A Escritura demonstra claramente que eles se calaram para eles não serem expulsos do templo. Em outras passagens, em João principalmente, nós vimos diversas vezes as pessoas se calando para não serem expulsas do templo. A população sempre adorou o templo, e o templo é a ferramenta extrativista do sistema religioso para arrancar dinheiro das pessoas. O livro Bíblia é um instrumento manipulado para convencê-las a isso. Hoje nós estamos familiarizados com os links da internet, mas esses homens terrivelmente encaram as Escrituras já há muito tempo atrás, linkando na Bíblia, feitos em capítulos e versículos, não fazem parte da Escritura. Eles conseguem contar qualquer história linkando a Bíblia, facilita muito o caminho do sistema religioso.